Bom dia a todos. Como vocês sabem, nós estávamos localizados com o sede da Abrela aqui na rua Pedro de Toledo 377. E há algum tempo já estamos em outro endereço, na rua Estado de Israel 899. Por causa disso, de outras razões, houve uma necessidade de uma convocação desta Assembleia para que nós fizéssemos algumas mudanças. Então, nos termos do artigo 19 e 20 do Estatuto Social vigente, ficam todos os associados da Abrela convocados a comparecerem no dia 2 de junho de 2010, sábado, na Rua Borges Lagoas, 470, às 9 horas, Vila Clementina, Espaço Cultural da Unifesp, na cidade do Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que tratará da seguinte ordem do dia. 1. Alteração do Estatuto em seu artigo 2, em virtude da mudança da sede social. 2. Alteração do artigo 18, que versa do período para a reunião da Assembleia Geral Ordinária. 3. Alteração do artigo 41 para alteração da data de prestação de contas. De acordo com o artigo 20 do Estatuto, a Assembleia será instalada às 9 horas, na primeira convocação, com a presença da maioria simples dos associados, ou às 9h10, em segunda chamada, com qualquer número de associados. A Assembleia será presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo, consoante ao parágrafo 1º do mesmo artigo. O documento que será votado estará disponível na sede da Abrela, no site www.abrela.org.br ou pelo e-mail, para que os associados tenham conhecimento prévio dos textos mediante solicitação dos mesmos. Quem está presidindo essa Assembleia sou eu, Acari Souza Oliveira, que sou presidente do Conselho Deliberativo da Abrela. Convocação feita, então vamos para a apresentação das propostas de mudança. No texto atual, a Abrela tem sede na rua Pedro Toledo 377, Vila Clementina, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, com CNPJ sob o número 02998-423-1000 ao contrário, 78. Texto com alteração. A Abrela tem sede na Rua Estado de Israel, 899, CEP 04020-002, Vila Clementina, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, com o mesmo CNPJ que foi falado anteriormente. Eu acho que não tem dúvidas disso, né? Em relação ao artigo 18, a Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente 2 vezes por ano, no primeiro e no quarto trimestre, e extraordinariamente sempre que necessário para deliberar exclusivamente a respeito dos assuntos definidos em sua convocação. Texto para alteração. Ser proposto. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente 2 vezes por ano, igual, no segundo e no quarto trimestre, em vez do primeiro e terceiro, para facilitação de avaliação do que foi feito no exercício anterior, especialmente no consoante à contabilidade, para facilitar. Sempre que necessário para deliberar exclusivamente a respeito dos assuntos definidos na sua convocação. Como foi feito anteriormente, nós achamos que o primeiro e terceiro trimestres eram muito bons. Mas do ponto de vista do exercício legal de contabilidade, ocorre uma dificuldade, porque nós fechamos em março as coisas. Fica difícil passar a informação. Então, para fazermos essa contabilidade, é melhor o segundo e o quarto trimestres. Eu ponho em votação. Quem for contra, por gentileza, levante a mão. Como ninguém levanta a mão, e todos têm braços, então, aprovado. Próximo, artigo 41, texto atual. Até o dia 20 de fevereiro de cada ano, caberá à diretoria encaminhar ao Conselho Deliberativo o balanço geral, as demonstrações de contratos financeiros e patrimoniais e os relatórios de atividades da diretoria relativos ao exercício financeiro. Texto para alteração. Até o dia 31 de março de cada ano, caberá à diretoria encaminhar ao Conselho Deliberativo o balanço geral, as demonstrações contábeis, financeiras e patrimoniais e o relatório de atividade da diretoria relativos ao exercício financeiro. É pela mesma explicação da mudança do artigo anterior. Da mesma forma em relação à parte contábil. Então, novamente para votação,
Por gentileza, quem for contrária à mudança, se levante ou possa fazer exercício de fala. Levante o braço, né? Todos favoráveis? Então, mudança aceita para essa condição. Muito bem? Então, acabada essa preliminar, bem encerrada essa convocação da Assembleia Geral Extraordinária para esses assuntos específicos, e vamos para a parte mais importante, que é da reunião de hoje. A reunião de hoje que tem uma importância enorme para vocês, que é a respeito especialmente do dia a dia dos indivíduos. Dos indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, mas quando eu falo em indivíduos, eu não estou falando só do paciente. Eu estou falando do paciente com seu familiar, com seu cuidador e com as pessoas envolvidas. Para que isso tudo dê certo, há necessidade que a Abrela ela tenha as suas contas bem demonstradas. E essas reuniões também elas exigem um esforço para que nós mantenhamos as nossas contas. Nós temos, do ponto de vista de contas, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios fundos 31 de dezembro de 2008 e 2007. Esse balanço patrimonial está aí? Está aí o balanço patrimonial? Mais ali? Não. Em relação ao balanço patrimonial, nós fazemos sob uma forma de ativo, passivo, e as receitas brutas operacionais, as receitas de doações, as despesas operacionais, e depois vamos em relação àquilo que tem de superávit. É importante informar que a Abrela ela não tem boleto de cobrança dos seus associados. E isto é praticamente uma forma que foi colocada desde o início da Abrela. Não tem sentido eu mandar um boleto para as pessoas. Nós já temos tantas cobranças. Havia necessidade, portanto, que a sociedade ela investisse na Abrela. E foi conseguido isso através dos voluntários. E ela tem um corpo de voluntário muito bom. Esse corpo voluntário faz com que nós tenhamos várias atividades durante o ano, essas atividades em relação às chás, almoços, aniversários, e de outras atividades presentes dela. E com isto é possível ter uma certa entrada de recursos que permitem que ela funcione na sua sede. Esses recursos também permitem que ela mantenha atividades periódicas, dentre as atividades dessas reuniões. E também a Abrela, ela assume certos compromissos com aquelas pessoas que são menos aquinhoadas em certas atividades. E atividades que nós vamos discutir hoje também aqui, a respeito do ir e vir, a respeito da respiração, a respeito da comunicação, a respeito de certos procedimentos, como por exemplo gastrostomia endoscópica percutânea, certos medicamentos e certas composições até nutricionais também para os indivíduos. E com isso é possível fazer com que esses indivíduos tenham seu dia a dia um pouco mais facilitado. Do ponto de vista de balanço patrimonial, o total de ativo no ano de 2008 foi de R$141 mil. No ano de 2009, R$169 mil. Em relação às despesas colocadas nesse período, no ano de 2008, R$141 mil. Ou seja, aqui entrou salário. E no ano de 2009, R$169 mil. O que nós temos é um pouquinho de sobra de anos anteriores, que dá o correspondente a R$19 mil. Ou seja, ela praticamente vive ali, no limite, certinho. Mesmo porque ela não tem, dentro da sua fundação, da sua obrigatoriedade, necessidade de lucro. Porque ela tem que repor essa quantia que entra para os indivíduos necessitados com relação às suas atividades do dia a dia. Praticamente, a Abrela, ela consegue esse recurso através de doações. Por exemplo, receita de ações nacionais, realizações de eventos e congressos, inscrições em eventos, inscrições em congressos, patrocínios de eventos e congressos, 339 mil.
Vejam só que de doações nacionais, 274 mil. Praticamente 3/4 do que entram é em relação a doações. E as despesas operacionais, lógico, tem salários e encargos das pessoas que trabalham na Abrela e das pessoas que trabalham na parte de serviço social. Por quê? É a necessidade maior. São as pessoas que disponibilizam os recursos, que rodam os recursos. Se nós formos fazer um estudo do valor dos recursos que rodam, nossa, aí nós vamos ter uma entrada muito grande, porque são várias doações também de objetos e equipamentos, e esses objetos e equipamentos, cama hospitalar, cadeiras especiais, cadeiras de rodas, e esses objetos também são compartilhados por aqueles que necessitam. Há outras despesas administrativas, por exemplo, esse tipo de atividade para fazê-la, tem uma despesa para isso também. Tem despesa com comunicação e divulgação, despesas com eventos e congressos, despesas de receitas financeiras e despesas tributárias. Essas são pesadas. Essa o pessoal facilita bastante nossa vida. Do ponto de vista operacional, a Abrela não é cara. Ela torna-se até barata na sua manutenção. Razão qual que mantém esse custo um pouco mais embaixo, porque nós estamos dentro de uma instituição que é a própria Escola Pós-Medicina. Se formos pagar aluguel, água, luz e os encargos relacionados a essa atividade, não há recurso para isso. É uma barbaridade. A gente fica assustado com o que é cara a manutenção de uma associação desse porte. Daí a gente vê como que é difícil manter outras associações em outros estados também, porque há necessidade de recursos para isso. Do ponto de vista de demonstração financeira relativa, nós estamos com superávit no ano de 31 de dezembro de 2009 de 23.891. Isso para começar o ano, e logicamente durante o ano há necessidade de criação de novas formas para a manutenção das atividades. O saldo, portanto, 31 de dezembro de 2009, superávit, é 23.891, gostaria de passar isso para vocês. Isso tudo estará disponibilizado depois na internet, tá bom? Quem tiver interesse em relação a esta situação. E essa forma de trabalhar possibilitou que nós tivéssemos certas atividades em locais de eventos. Dentre eles, por exemplo, a REATEC, a Feira de Reabilitação e Tecnologia. Nós estivemos na primeira Feira de Reabilitação e Tecnologia. Quem trouxe essa novidade para nós foi a Élica. A Élica chegou assim, haverá uma feira a respeito de reabilitação e tecnologia. Eu tinha visto uma feira nos Estados Unidos, eu não tinha visto feira nenhuma aqui no Brasil a respeito dessa condição, e ela fez questão que a Abrela estivesse presente, e felizmente, nós estivemos presentes desde a primeira feira de reabilitação e tecnologia, que é aqui no Imigrantes, no Espaço Imigrantes que foi feito. E quem vai contar um pouquinho a história a respeito disto, para dar continuidade nessa reunião, é a atual presidente da Abrela, Tatiana. Ela vai contar como que é essa feira, a evolução dela e a importância para os nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Bom dia, Tatiana, obrigado.